Meus amados irmãos, graça e paz. Que Deus nos abençoe a todos na noite de hoje. Estamos no nosso encontro de grupos para estudarmos a palavra de Deus. Ao grupo de homens, Ministério com Homens, Ministério de Mensageiras, Embaixadores do Rei e o Ministério de Mulheres Cristã em Missão. Na noite de hoje nós vamos trabalhar um princípio da fé de Deus para aquecer nossos corações e nos encorajar a viver esses dias, a vivermos esses dias de forma plena, na presença e no altar do Senhor. Tem um hino que nós vamos cantar agora, e esse hino nos chama a viver em segurança. Somos felizes e seguros porque estamos em Jesus. É isso que vamos cantar agora. E convidamos a você a abrir seu cantor cristão no hino 375. Ele vai te ajudar a aquecer a fé, a viver a fé, a fortalecer a fé em Jesus. Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Que a sua alma esteja firme em Jesus. Marcelo vai orar agradecendo a Deus pela firmeza que Ele nos dá em dias tão difíceis, pela segurança que Ele nos transmite e nos faz viver em dias tão complexos. Oremos. Obrigado, Senhor, por ser a nossa rocha, o nosso refúgio e a nossa salvação. Nós cremos com todo o nosso coração, Pai, que a força que nós temos vem do Senhor, vem do seu fortalecimento, vem da fé que o Senhor coloca em nossos corações. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ajudar em momentos difíceis, em momentos de alegria, em momentos de tristeza. A todo momento, Pai, nós sentimos o mover do Teu Espírito em nós, a Sua graça, o Seu perdão e a Sua misericórdia nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que temos a certeza que ainda há de fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, hoje à noite nós vamos refletir no texto de Marcos. Esse texto nós tivemos a exposição dele dias atrás, mas como ficou ruim a gravação, ficou ruim o desenvolvimento do áudio, eu queria repeti-lo para que esse texto nos edifique de maneira plena, com uma boa comunicação. Marcos, capítulo 9, você que está agora na sala,
com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, seus familiares, você poderá abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9. Esse texto hoje ele vai nos encorajar a viver plenamente a fé em Jesus Cristo e mostrar como os seguidores de Jesus Cristo devem viver e devem entender a fé para a qual cada um deles, cada um de nós, somos chamados. Por isso, eu queria convidar você a abrir agora com sua família, Marcos capítulo 9. A partir do versículo de número 14, a gente vai entender plenamente a proposta deste texto. Quero, então, lhe convidar a ler o texto comigo. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 14. Quando chegaram onde estavam outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou: o que estáis discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, arranja os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. O que é interessante é que a sequência do texto diz assim: vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Então o espírito saiu, gritando e agitando muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Vamos orar mais uma vez? Baixa a sua cabeça agora, onde está, com sua família. Senhor, nos ajude a ser fiéis, a sermos fiéis. Nos ajude a guardarmos teus mandamentos. Nos ajude a nos aproximar do Senhor com fé, com esperança, com graça e com muita convicção. Ajude-nos em nossa incredulidade, em nossa falta de convicção e de segurança em tuas promessas. Por meio de Jesus oramos. Amém. Meus queridos, eu quero meditar e expor o texto na noite de hoje com a seguinte proposta, ou a seguinte grande ideia. Jesus demonstra sua autoridade face à falta de fé de seus discípulos.
Anote de novo essa grande ideia. O resumo do assunto desse texto de Marcos. Jesus demonstra a sua autoridade face à falta de fé de seus discípulos. De 3 formas nós conseguimos ver Jesus demonstrando a sua autoridade face à falta de fé de seus discípulos. Mas o que é interessante é que nós vamos entender isso também à luz do seu contexto maior. O Evangelho de Marcos, ele nos apresenta a proposta e ele explica a ideia, responde a pergunta, quem é Jesus? Marcos, então, ele desenvolve isto de maneira plena no seu Evangelho. Primeiro, respondendo à pergunta, quem é Jesus? Para os seus leitores primitivos, que eram gentios, pessoas que não tinham nacionalidade judaica. E a intenção de Marcos era responder à pergunta quem é Jesus. E isso é fundamental. Fundamental entendermos quem é Jesus. Só poderemos, de fato, segui-lo. E Marcos tinha essa intenção que seu leitor primitivo seguisse Jesus como um genuíno Filho de Deus. Por isso que ele responde à pergunta que Jesus Cristo é o Filho de Deus. No versículo 1, ele diz que princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas nós também temos a ideia clara de Marcos respondendo à pergunta, lá no final, no capítulo de número 15, verso 39. Dessa feita, quem responde à pergunta, quem é Jesus, é o centurião romano, o chefe de guarda romano. E esse centurião, quando Jesus dá o último suspiro, ele diz, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Em Lucas 16, no versículo de número 6, o anjo também faz uma declaração triunfal. Essa declaração é após a ressurreição de Jesus, no ato da ressurreição de Jesus, e a declaração do anjo é que Jesus era o Nazareno que triunfou sobre a morte. Ou seja, era aquele que tinha sido rejeitado, mas ao mesmo tempo agora ele era o Filho de Deus ressuscitado após a sua morte. Quem é Jesus segundo Marcos? O que os leitores de Marcos precisavam saber? O que Marcos intencionava dizer-lhes? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. No meio do Evangelho, no capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Pedro responde à pergunta de Jesus Cristo. Quem diz às pessoas que o Filho do Homem é? E aí então, disseram, uns dizem que tu és Elias, os profetas. Mas Jesus voltou para os seus discípulos e perguntou, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro levanta lá no versículo de número 29 e diz, tu és o Cristo. Cristo, Messias, Filho do Deus, ungido de Deus. E Jesus dissesse, maravilhoso, Pedro. É importante que a gente vai ver no Evangelho de Mateus que Jesus vai dizer, olha, essa declaração não foi você que fez. Quem declarou que eu sou o Cristo é meu Pai, que te declarou agora. E é interessante que no Evangelho de Marcos também a gente vê essa declaração. Jesus está sendo batizado por João, então desce o Espírito sobre ele. Mas de repente uma voz do céu, a voz de Deus, a voz do Pai dizia assim, este é o meu Filho amado em quem eu tenho um prazer. Quem é Jesus? Na voz dos céus, na voz de Deus. O Filho amado. No contexto, imediatamente esse texto de Marcos 9, nós temos também uma declaração no Monte da Transfiguração. Quando Jesus está lá com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João,
desce também a voz do céu e diz: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Qual é a proposta de Deus no Evangelho de Marcos para os seus leitores? Qual é a proposta de Marcos para os seus leitores em seu Evangelho? Que seus leitores entendessem que Jesus, o Filho de Deus, estava ali sendo apresentado como o Rei, o ungido, o Messias. E durante todo o Evangelho, a gente vai encontrar Jesus sendo apresentado e a sua autoridade cada vez mais sendo demonstrada, autenticando que de fato ele era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas talvez a pergunta importante agora é: por que é necessário nós, quanto os leitores primitivos daquela época, que Marcos intencionava dirigir o Evangelho, precisavam saber que Jesus era o Filho de Deus? É porque a Bíblia diz, no Evangelho de João, que quando nós cremos que Cristo é o Filho de Deus, o enviado de Deus, nele nós temos a vida eterna. Por isso que agora é importante a gente entender a proposta deste texto que está imediatamente aqui no capítulo 9, versículo 14 ao versículo de número 29. Quero repetir a grande ideia do texto então para você. Jesus demonstra sua autoridade face à falta de fé de seus discípulos. 3 formas ele mostra a autoridade dele frente à falta de fé de seus discípulos. E a primeira forma fica bem clara nos versículos de número 14 a 19. E é a primeira verdade que nós encontramos aqui, é Jesus critica a incredulidade de seus discípulos. Do verso 14 ao verso de número 19, nós encontramos Jesus descendo do monte com os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Na descida do texto, do monte, o texto no verso 14 diz: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, ele os encontrou, no versículo 14, os discípulos discutindo com os fariseus e com um grupo, ou seja, uma multidão. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa. E naquele contexto correram até Jesus. E Jesus então faz uma pergunta. Nesse trecho, a pergunta no verso de número 16. O que estáis discutindo? O que os discípulos estavam discutindo? Os outros 9 que ficaram cá, porque ele tinha subido ao monte com Pedro, Tiago e João da transfiguração, porque esse texto é imediatamente a monte da transfiguração. E aí, então, Jesus, o que é que vocês estavam discutindo com os fariseus e com a multidão que aglomerada estava com eles? Os discípulos, então, estavam discutindo situações em relação a um cenário do contexto em que estava o menino com um problema de possessão. No verso de número 17, alguém dentre a multidão lhe respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho, ele tem um espírito imundo. E quando alguém, o pai da criança, o pai do menino, trouxe o menino e ele tem um espírito imundo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, arranja os dentes, começa a enrijecer. Pedi então aos teus discípulos que o expulsasse, mas eles não conseguiram. O que é interessante é que no verso 19, Jesus chega a dizer para os discípulos o seguinte: ó geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei o menino. Jesus está aqui criticando a incredulidade de seus discípulos. Então, a primeira verdade que a gente vê é que
Jesus demonstra sua autoridade face à falta de fé dos seus discípulos, e a primeira verdade aqui que é explícita é que ele demonstra sua autoridade face à falta de fé dos seus discípulos, criticando a incredulidade dos seus discípulos. E a incredulidade é: os discípulos não conseguiram expulsar os demônios, ou o demônio do menino. E ele diz: até quando, raça, geração incrédula, estarei convosco? O que é importante a gente agora fazer? Porque Jesus está criticando a autoridade, a falta de fé, a incredulidade de seus discípulos. Você se lembra que em Marcos capítulo 3, quando Jesus chama lá do verso 3 os discípulos, diz que ele deu autoridade para que eles também expulsassem demônios. Agora, lá no capítulo 6, quando Jesus chega em Nazaré, na cidade dele, também ele vê incredulidade nos seus próprios, da sua própria geração, da sua própria cidade. A Bíblia diz que, no capítulo 6, que Jesus admirou-se da incredulidade deles, mas logo em seguida, no 6, 7, diz o texto que Jesus os envia e lhes dá aos discípulos autoridade para expulsar demônios. Mas aqui os discípulos não conseguem. Aqui os discípulos não conseguem fazer o serviço. E a pergunta que deve ser feita aqui: por que não conseguiram? Está claro que Jesus critica a falta de fé deles. O que isso nos leva a entender para os nossos corações na noite de hoje? Os seguidores de Jesus precisam ser crédulos, precisam ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como aplicar isso ao ao seu coração nos dias de hoje? Nós somos discípulos de Jesus. Precisamos ter fé, confiar nele. Talvez hoje a gente precisa entender que, em meio às circunstâncias difíceis, Jesus exige de nós confiança plena no seu nome. Lembre-se de que Deus, quando declarou que Jesus era o Filho dele, logo após, a expressão foi: a ele ouvi. Nesses dias difíceis que você está vivendo, que nós estamos vivendo, você confia em Cristo? Seu coração está seguro nele? Abraão é chamado do pai da fé. A Bíblia diz que Abraão creu e Deus lhe imputou como justiça. Abraão peregrinou tempo e tempo por causa da palavra que ele ouviu de Deus. A palavra de Cristo diz que precisamos confiar nele em todos os seus propósitos. Na noite de hoje, Cristo te convida a confiar, a ter fé. Não importa o que esteja acontecendo. Como, em segunda instância, podemos verificar a autoridade de Jesus face à falta de fé de seus discípulos? Na segunda verdade, nos versículos de número 15 até o versículo de número 25, verso 20, 25 a 25, nós podemos ver isso, essa autoridade de Jesus sendo demonstrada face à falta de fé dos discípulos. Jesus demonstra a sua autoridade face à fé do pai do menino. Enquanto os discípulos, é um contraste, os discípulos não têm fé, um senhor que sai do meio da multidão com um menino que desde a infância tinha um problema, crer. Olha só, o texto a partir do verso de número 20, diz que então eles trouxeram o menino até Jesus. E o Espírito, ao ver Jesus, imediatamente ele convulsionou, caiu ao chão, rolou ao chão. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe acontece? E o pai do menino disse: desde a infância.
E agora tem uma coisa que no verso de número 22, o pai do menino declara e descreve, e muitas vezes o tem lançado ao fogo, na água, para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a resposta de Jesus para o pai do menino, que contrasta com a realidade da incredulidade dos discípulos. Ao que Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. No verso de número 24, o pai do menino clamou: eu creio. Isso é fé. Enquanto Jesus critica a incredulidade dos apóstolos, agora você vai verificar fé em uma pessoa completamente inesperada. Se esperava dos discípulos, dos seguidores que estavam caminhando com Jesus, já tinham visto Jesus fazer muitos sinais, já entendiam que ele era o Filho de Deus, mas ainda no coração dos seus discípulos havia incredulidade. Mas de um pai que sai do meio da multidão, a gente consegue entender fé. E o que é interessante é que agora Jesus diz exatamente isto. Vendo a multidão correndo, aglomerando-se, Jesus respondeu ao espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. O que é de admirar é a fé do pai do menino e a falta de fé dos filhos de Deus, dos apóstolos, dos discípulos. Na verdade, os discípulos estão sendo treinados para entenderem que precisavam desenvolver a missão posterior à ascensão de Jesus. É que eles precisavam ser crédulos. Esses discípulos, quando Jesus ressuscitou, segundo Mateus 28, diz que eles ainda duvidaram, alguns deles. Nós temos o caso de Tomé, nós temos o caso de Filipe. De forma que, o que é que agora a gente encontra? Jesus, ele vai demonstrar sua autoridade face à fé do pai do menino, que está no meio da multidão e não tinha um relacionamento com Jesus, mas os discípulos já tinham. O que é que esse texto, na verdade, intencionava mostrar para os leitores? Que todos aqueles que se aproximam de Jesus precisam ter fé. Os próximos de Jesus, os discípulos de Jesus, precisam viver da fé. Uma verdade clara para os nossos corações agora é quem segue a Jesus precisa ter fé. O pedido do pai do menino é: ajuda-me na minha incredulidade. Deus diz nas suas escrituras que aquele que tem falta de fé peça a Deus. O pai do menino diz: eu creio. Mas o que é interessante é que o pai do menino agora também vai dizer: Senhor, ajuda-me a ter fé. O pai do menino então pede ajuda ao Senhor para ter fé. Todo discípulo de Cristo precisa acreditar que Ele é o Senhor. Sem isto, a gente não consegue, como discípulo de Cristo, viver as lutas, as provações e, ao mesmo tempo, cumprir com a missão que Ele nos deu. Desenvolver o nome dEle em toda a terra, apesar das oposições. Portanto, nesta noite eu queria trazer a terceira verdade sobre a proposta de Jesus demonstra a sua autoridade face à falta de fé dos seus discípulos. Qual é a terceira verdade? A terceira verdade nós encontramos nos versículos de número 26 até o verso de número 29. Jesus, face ao ato de libertação, ensina aos discípulos como ter fé. O que é interessante é que agora você vai encontrar nos versículos de número 26 até o 29, o menino sendo liberto. Olha o que o verso 26 diz. Então o Espírito saiu gritando e
agitando muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam, ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou e ele ficou em pé. Aqui tem a cena agora do menino liberto. Primeira cena dos discípulos não conseguindo, pela incredulidade, expulsar o demônio. Segunda cena é a cena do pai do menino dizendo a Jesus que ele cria e que ajudasse ele e juntamente com seu filho. A terceira cena é agora Jesus, o menino liberto. Jesus tinha libertado o menino e agora o menino é apresentado em pé, livre. Na autoridade de Jesus, quando diz imediatamente ao espírito imundo, saia dele, nunca mais entre nele. E então o espírito sai. Veja a cena agora após esse momento da libertação do menino. Qual é a cena? No verso 28 e no verso 29. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Lembre-se que Jesus, no capítulo 3, tinha dado autoridade para eles expulsarem. Lembre-se que Jesus, no capítulo 6, tinha dado também autoridade para que eles pudessem expulsar demônios. Mas por que eles não conseguiram? Incredulidade, falta de fé, falta de confiança e ouvir aquilo que Jesus tinha dito. O Pai tinha dito no Monte das Transfigurações, este é o meu filho, creio nele. Aí ele ouviu. No verso 29, então, quando os discípulos fazem a pergunta, por que nós não conseguimos? Ele lhe respondeu, essa espécie não sai a não ser pela oração. Parece que o elemento oração aqui não tem nada a ver com fé, mas na verdade tem tudo a ver com fé. A oração dirigida a Deus, em quem confiamos. A oração dirigida ao Pai. Os discípulos precisavam estar crentes em Deus, crentes em Jesus, orando para ter o poder de Jesus. Hoje em dia a gente vê as pessoas, melhor dizendo, querendo o poder de Jesus para fazer tantas coisas. O poder de Jesus é para que a glória de Deus seja apresentada por meio do Filho, e não para que a gente se demonstre, ou seja mostrado, se mostre como pessoas capazes. O que é interessante, queridos, é que agora também o outro elemento é Jesus ensinando os discípulos como ter fé. Diante da incredulidade deles, um homem da multidão tem fé. E agora eles perguntam, por que nós não conseguimos? Jesus diz, porque vocês não tiveram fé. Os discípulos estão incrédulos o tempo todo na caminhada de Jesus. Jesus diz a eles, lá no capítulo 8, cuidado com os fermentos dos fariseus. E eles perguntaram a Jesus sobre pão. Jesus estava falando de uma coisa e eles estavam entendendo outra. Estavam completamente desconectados com Cristo. Qual é a lição que fica para nós nesse último aspecto, nessa última cena? Sem fé e comunhão, não podemos realizar a obra de Deus. Sem fé e comunhão com Deus, com o seu Filho Jesus, é impossível realizarmos a obra de Deus. A fé é fundamento na vida dos seguidores do reino de Deus. A fé é fundamentalmente importante para a gente seguir e fazer a obra de Deus. Nós precisamos entender isto. Enquanto você e eu não vivermos essa genuína fé, e olhe que lá na carta aos Hebreus a gente vê isso, pela fé, Abraão, pela fé, Enoque, pela fé, no livro do profeta Abacuque, no contexto da invasão dos babilônios a Judá, tem uma expressão que é fundamental. O justo viverá da fé.
Esses dias são dias que você precisa desenvolver a fé. Você precisa pedir a Deus ajuda. Vivemos em um cenário mundial de descrença, de falta de fé em Cristo. A pergunta que nesta noite eu queria fazer para você, diante de tudo que está acontecendo, Jesus consegue enxergar fé no seu coração? Diante de tudo que está acontecendo, diante das diversas circunstâncias opositoras, catastróficas, Deus enxerga a fé no seu filho aí, na sua filha. Mas como a gente consegue desenvolver a fé? Eu acho que o texto imediatamente anterior diz para a gente: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Nesses dias você precisa ouvir a voz de Deus, mais do que nunca. Porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Abraão ouviu e dentre uma multidão Deus o tirou e disse: vai para a tua terra, para o meio da tua sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão é conhecido como pai na fé porque ouviu a voz de Deus. Mas você sabia que naquele contexto de Abraão havia muitas circunstâncias contrárias para que ele ouvisse a voz de Deus? Perceba que nesse cenário, no início do texto, diz que havia uma discussão entre os fariseus, que eram opositores de Jesus, e também opositores aos discípulos, estavam discutindo com os discípulos. Talvez eu poderia aqui melhor, até colocando-me, dizer para você, o que tem impedido você de viver a fé na genuína palavra de Deus, no Filho de Deus, em seu reino, em sua vontade? Nesses dias, queridos, a gente tem visto tanta gente falar tantas coisas na mídia e na TV. Talvez a sua mente, o seu coração estejam bombardeados nos grupos de WhatsApp com tanta mensagem, com tantas ideias. E aí, então, a gente fica ouvindo todo mundo. Mas como despertar fé? Olhando para o autor e consumador da fé. Ouvindo as palavras dele. Ouvindo o evangelho dele. Ouvindo Jesus Cristo. Pois só ele mudou o nosso viver. Depois de tudo aqui, querido, nós vamos nos encontrar com ele. Vamos morar nos céus. Vamos estar eternamente. E lá, olha, lá não vai ter coronavírus. Lá não vai ter artrite, astrose, osteoporose. Não vai ter o medo de, depois do coronavírus, vir uma fase de fome. Lá não vai ter. E o que vai lhe levar para lá é a sua fé em Jesus. A você que me ouve nesta noite e que ainda não abriu o coração para Jesus, ora ele, diga: Senhor, ajude-me a ter fé. Como aquele homem. Senhor, eu creio. Ajude-me na minha incredulidade. A minha oração hoje é para que Deus desperte fé em você. Desperte no seu coração um desejo imenso pelo Espírito Santo de você crer que Ele é o Filho de Deus, morreu na cruz, perdoou pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está nos céus, à destra do Pai. E pelos seus sinais atuais, em breve Ele voltará. E, querido, quando Ele voltar, que o seu coração esteja cheio de fé. Que nesses dias o Espírito Santo ajude a você a crer em Cristo. Que nesses dias o Espírito Santo ajude a você
e lhe convença do pecado, da justiça e do juízo. Tenha fé em Deus, pela autoridade do Cristo dele, que veio, morreu e ressuscitou, e está conosco todos os dias, até a consumação do século. Deus te abençoe, querido. Eu quero orar com você. Senhor, ajude a cada pessoa que está nos ouvindo a confiar no teu plano de redenção, a acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é o que o Senhor deseja que hoje nós tenhamos como Marcos desejava. Que seus filhos acreditassem diante do Cristo, que ali estava o enviado do Senhor. Nós cremos, Senhor. Ele é o teu Filho. Ele é o teu Mestre. É o teu Senhor. É o teu enviado, desculpe. É o teu Rei. Ajude-nos a vivermos firmes na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria cantar com você uma música que diz assim: Jesus Cristo mudou minha vida. É a luz que ilumina o meu ser. E abre o seu coração para Jesus se você nos ouve nessa noite. Deixe Jesus habitar. Deixe Ele gerar fé para a sua salvação. Vamos cantar essa canção. Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Que Deus lhe dê uma boa noite. Que Deus acrescente fé no seu coração para viver em qualquer circunstância, confiando nele e esperando nele. Deus te abençoe.